Oiê, eu sou a Liege do Receita de Propagandista e essa é a terceira aula do nosso evento Prepare-se para ser representante de medicamentos. Nesse encontro com 4 aulas, eu estou te apresentando uma carreira pouco conhecida, realizando visitas a consultórios médicos para divulgação de medicamentos. O representante de medicamentos, que também é conhecido como propagandista, é uma profissão que paga 3 vezes mais do que a média salarial brasileira e oferece autonomia, qualidade de vida e valorização. E você não precisa ser formado na área da saúde para isso. Basta você ter uma graduação em nível superior completa em qualquer área ou estar cursando a faculdade, além de ter habilitação para dirigir carro. E durante esse evento eu vou te dar o passo a passo de como você pode se preparar para ter o melhor desempenho nos processos seletivos para representante de medicamentos ou propagandista. Na aula 1, eu te apresentei a profissão, os benefícios que ela proporciona e a grande oportunidade que é ser um representante de medicamentos. Além disso, eu te mostrei os maiores erros que você comete e que te impedem de conquistar uma oportunidade, além de deixar claro que você não deve fazer se você quiser conquistar uma vaga. Na aula 2, eu mergulhei com você no dia a dia do representante de medicamentos. Mostrei toda a rotina desse profissional e dei várias dicas valiosas. Além disso, eu te apresentei o plano de carreira que você deve ter ficado surpreso com a quantidade de possibilidades de crescimento que a indústria farmacêutica oferece. Eu espero que você tenha assistido às aulas anteriores, mas se não, não perca tempo e clica logo no botão aqui em cima. Nessa aula, eu vou te oferecer a ferramenta que vai ser o primeiro passo para a sua transição de carreira, que é o currículo. É o documento pelo qual você vai se apresentar para o seu futuro empregador. Muitos bons profissionais são desclassificados logo de cara porque não apresentam um currículo objetivo, persuasivo e vendedor. Eu mesma, fazendo análise de vários currículos, já presenciei muitos casos como esse. E com os ajustes certos, eu pude colocar centenas de profissionais em processos seletivos. Mas antes de começar essa aula, eu quero agradecer também aos milhares de comentários que eu tenho recebido durante esse evento. Eu respondi todos com muito carinho e tirei todas as dúvidas que você me enviou. E entre essas mensagens, eu recebi muitas dúvidas relacionadas às crenças limitantes, como: o mercado é fechado, só entra sem ter indicação, eu tô velho porque eu tenho mais de 35 anos, gente, fico louca com essa. Eu não tenho experiência comercial, eu não sou da área da saúde, ou o meu curso é tecnólogo. Hoje eu quero falar sobre esses pontos para que você possa se sentir mais seguro de que essa oportunidade é sim para você. Então, antes de começar a nossa aula sobre como montar o melhor currículo para a vaga de representante de medicamentos, eu vou desmistificar todas essas objeções que eu tenho recebido. Vamos lá? Existe uma diferença enorme entre o mercado ser fechado e o mercado ser seletivo. O que muitas pessoas veem é a dificuldade de acessar as vagas, de receber os convites para os processos seletivos e de ser aprovado neles. Isso é comum quando os profissionais não sabem por onde começar, onde encontrar as melhores vagas ou como chamar a atenção dos recrutadores com um bom currículo. E é por isso que eu vou te ensinar tudo isso já já. E os que são chamados para entrevista ainda vão tão despreparados, sabendo tão pouco a respeito da função e do que eles vão encontrar no processo, que raramente eles passam da primeira fase. Por isso que muitos, inclusive você, devem achar que só entra se tiver alguém da indústria para te indicar. Isso é porque o representante de medicamentos trabalha com bastante autonomia, sozinho 95% do tempo. E os gerentes antes da era digital procuravam pessoas de confiança para ocupar o cargo, porque eles não tinham como ter certeza de que o profissional estava realmente no campo trabalhando. Além disso, a divulgação das vagas era bem limitada. Pensa comigo, não tinha nenhuma dessas plataformas digitais que a gente tem hoje. As vagas eram publicadas nos jornais e muitas vezes os processos seletivos eram montados só pelas pessoas que respondiam a esses anúncios e as pessoas que eram indicadas pelos colegas de profissão e que garantiam a qualidade do candidato. Já hoje tudo mudou, né? Com a internet, a divulgação das vagas ganhou muito alcance. Qualquer pessoa que estiver procurando no lugar certo vai ter acesso a elas. O RH está cada vez mais atuante e conduzindo os processos por competências. Se você estiver realmente preparado para o que está por vir, você vai conseguir sim. Hoje existem várias ferramentas de avaliação do perfil do candidato, o que pode garantir contratações assertivas sem necessitar que alguém da empresa tenha que te indicar. Eu mesmo fui contratada sem ninguém me indicar e hoje eu tenho centenas de alunos que foram contratados também sem conhecer absolutamente ninguém dos laboratórios que eles estão trabalhando hoje.
Eu preciso ter indicação para trabalhar nesse farma? De forma alguma, Liege. As indicações, elas são bem-vindas, Liege? Elas são bem-vindas, mas elas hoje não validam mais a entrada ou até mesmo a permanência de um profissional. E Lucas, como é que eu faço para entrar no MS? Me indica, pessoal, indicação, QI não funciona mais. Eu vou te dar o caminho, ó, você vai lá no vagas.com/MS, se cadastra lá. Às vezes as pessoas falam que na indústria farmacêutica só entra pessoas com padrinho ou apadrinhado, indicadas. Eu vou dizer pela companhia que eu trabalho, nós não temos esse protecionismo lá. Né? Não temos, tanto é que as nossas vagas, elas estão lá no vagas.com, achei, elas estão no Instagram, elas estão nas redes sociais, elas estão no site do Axê. Qualquer pessoa pode se candidatar. Então, o processo seletivo aqui não tem QI. Não é o quem indica. Aqui vence o melhor, vence quem está mais preparado. Essa é uma crença que também vem dos tempos antigos. Agora pensa comigo. Lá na década de 40, a expectativa de vida era mais ou menos 45 anos. Nessa época, um profissional na casa dos 40 já estava no final da vida produtiva. Já a população nascida na década de 80, que foi quando eu nasci, tem a expectativa de vida de 62 anos. São 17 anos a mais. Se essa mentalidade continuasse, de que os 40 já não está mais apto para o trabalho, o que eu vou fazer nesses outros 17 anos até alcançar a aposentadoria, que atualmente é os 65? Não faz sentido, né? E quem está nascendo agora vai ter uma expectativa de vida ainda maior, que deve passar dos 76 anos em média. Gente, são 31 anos a mais do que comparado na década de 40. Tudo graças aos avanços da medicina e o acesso da população à informação. Hoje, as pessoas vivem mais e melhor. O profissional da casa dos 40, 50, 60 tem muita vitalidade, energia, maturidade e experiência. Eu mesma estou chegando na casa dos 40 e eu nunca me senti com tanta energia e tão produtiva na minha vida. Ou seja, um profissional nessa idade tem tudo para entregar excelentes resultados. E a indústria farmacêutica já percebeu isso e tem aberto cada vez mais espaço para esses profissionais. Afinal, a própria indústria investe cifras altíssimas em novos fármacos e tratamentos para preservar a saúde, melhorar a qualidade de vida e aumentar a expectativa da população. E vem obtendo grande sucesso com isso. A prova disso é que os mais de 50 gerentes que eu já recebi em live são unânimes em afirmar de que o que vale é a idade mental, a atualização profissional e o preparo adequado para a função. Então, se você tem brilho nos olhos e vontade de aprender, não deixa de se atualizar sempre e de levar muita energia nos processos seletivos, para que a sua data de nascimento seja só um número e não algo que vai definir a sua carreira. Eu trouxe aqui alguns deles para falar com você, e tem muitos outros no meu canal do YouTube. Perguntando aqui, Liege, ó, se contrata com 40 anos, a gente contrata bons profissionais, eu não estou preocupado com a idade. A gente quer os melhores profissionais com a gente. Eu quero os melhores vendedores, sabe? A MS é uma empresa que tem gente aqui de 22 anos a 60 anos. Contrato acima de 40 anos? Ó, Contrato. importa a idade, acabou de chegar. Contrato, meninas e meninos? Contrato. Temos alguma restrição, questão de diversidade, né? Racial, de gênero, sem restrições. A gente não tem restrição de idade nenhuma, gente. Pra gente Enfim, a gente quer as pessoas novamente preparadas, lógico, é um processo seletivo, né, gente? Então vocês têm que se destacar, né, para ir para aquela final e para ter o olho no olho com a gente, né? Mas a gente não tem problema nenhum com idade. A gente só está novamente pegando e tendo esse foco em neófito ou aquele que tem pouca experiência, né, no mercado. Liege, eu em particular, eu tenho certeza que a gente não observa muito a idade, não. Tá? Até porque se fosse para observar, eu vou fazer cinquentinha, e muito pelo contrário. Eu acho que a mesclagem te traz aí uma receita interessante para você atingir o sucesso. Então a idade para mim pouco importa. O que importa é a atitude, o conhecimento, a habilidade daquela pessoa, a vontade, né, de fazer acontecer. Hoje eu tenho no time pessoas de 24, 25 anos e gente de 40 mais.
né? E todo mundo trabalhando junto, todo mundo querendo a mesma coisa, com a mesma alegria, com a mesma leveza, enfim. Para mim é isso que me move como gestora. Né? Eu recebi muitas mensagens de pessoas 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, que estão assim, super ativas, que têm um background legal, que têm uma experiência super bacana e que, às vezes, neófitos querendo entrar na indústria, que eu achei super bacana. Eu falei, poxa, olha que legal a pessoa querer fazer uma transição de carreira, porque eu acho 50, 60 super jovem. 60 é o novo 30 hoje em dia. Então, assim, eu fiquei super contente, super acolhi essas pessoas. Eu falei, claro, vocês serão super bem-vindos. Agora, uma coisa que eu deixo claro, tem que ter talento. Então, não é que a idade é um impeditivo, né? A gente precisa quebrar esses tabus para que as pessoas cheguem para o processo, né? Para que elas saibam que... Porque tem gente que... Algumas pessoas que me escreveram, eu entendi. É tipo assim, poxa, será que eu me inscrevo, crio essa expectativa, alimento essa ideia na minha cabeça, e se de repente eu nem vou ter chance, tipo, já me fala que eu nem me inscrevo, né? E não, então o que eu quis dizer é, vocês serão super bem-vindos, independente da idade, só que assim, saibam que tem que ter talento. Então a idade, tenha certeza de que, para mim, ela não influencia. E para muitos dos gestores com os quais eu tenho relacionamento e conheço, também não faz parte. Isso é uma quebra de paradigma que tem acontecido há bastante tempo. Por quê? Porque está carente o mercado de profissionais, tá? Estou falando sério. O mercado ele está carente de profissionais que queiram fazer a coisa acontecer. E provando aqui que isso tudo é verdade, eu quero que você conheça alguns dos meus alunos aprovados acima dos 40. Meu nome é Alessandra, tenho 48 anos. Eu sou o Marcos Gomes, tenho 40 anos. Eu sou a Márcia, tenho 54 anos. Meu nome é Camila Pagliotto Fukumoto, tenho 40 anos. Eu passei no primeiro processo seletivo que eu participei. Estou muito feliz com essa minha conquista. E eu tinha muitas crenças limitantes com relação à idade, à falta de experiência. Estou muito feliz com essa conquista, essa transição de carreira. Foi meu primeiro processo seletivo, me deixou assim bastante satisfeito com o meu desempenho. Na primeira entrevista, eu já tive a sorte de ser contratada, qual eu tô muito, mas muito feliz. Passei no meu primeiro processo seletivo, tô muito feliz. Para quem tem crenças limitantes com relação principalmente à idade, pode tirar fora, porque se você sabe aonde você quer chegar, você tem clareza do seu propósito, você faz a sua parte, você chega lá. A gente acaba tendo alguns receios devido a questões aí de estar mudando de carreira, né? Às vezes a idade, a gente tem um mercado competitivo e acaba causando aí alguma insegurança, mas no próprio curso se trabalha bastante essas questões. Com certeza isso é de grande valia na hora que vai estar no processo seletivo. E eu sei que agora é o mundo que se abre, eu tenho certeza que eu vou crescer muito dentro da indústria farmacêutica. Para quem está assistindo, vale buscar essa transição de carreira e a equipe da Liege é maravilhosa, é muito legal e eu recomendo 100%. Sem ela e sem a equipe dela, eu não conseguiria essa vaga. Quero agradecer muito toda a equipe do Receita que me ajudou com conteúdos maravilhosos e foi por isso que eu conquistei a minha vaga. Antes de mais nada, se ter experiência comercial fosse realmente decisivo, eu mesmo não teria conseguido ser representante de medicamentos. Eu não sei se você lembra da minha história, que eu contei lá no vídeo 1, mas quando eu entrei, eu não tinha nenhuma experiência comercial. E para falar a verdade, eu quase não tinha nenhuma experiência de trabalho. Na época, também não era comum se contratar farmacêuticos para a função, justamente porque eles eram considerados profissionais de perfil mais técnico, sem muita desenvoltura comercial. Ou seja, eu sou prova viva que essas duas crenças são limitantes porque eu consegui. Anos depois, o mercado percebeu que muitos farmacêuticos tinham essa desenvoltura e conseguiam associar o conhecimento técnico a um discurso comercial e atingiram ótimos resultados. Mas isso não significa que você precisa ser formado na área da saúde para ser representante de medicamentos.
O mais importante é que você mostre no momento da entrevista que você tem desenvoltura comercial. Afinal, mesmo quem nunca trabalhou com vendas diretas, precisa vender alguma coisa todos os dias. Seja uma ideia, um conceito, um projeto. Desde criança, a gente desenvolve essa habilidade quando a gente tenta negociar sobremesa com os pais, ou aquela horinha mais na TV, ou aquele passeio na escola. Quem nunca, né? Quem nunca argumentou para conseguir alguma coisa? Você vai mostrar uma desenvoltura comercial quando você for falar de você como profissional, porque você é um excelente candidato para ser representante. E se eu comentei anteriormente que na minha época não se contratava farmacêuticos, isso já indica que se você não for isso não vai te atrapalhar. E para falar a verdade, já se preferiu profissionais formados em marketing, em administração, em publicidade, depois farmacêuticos e bioquímicos, mas hoje eu percebo que a escolha do curso da graduação superior não tem relevância quando você está preparado para o processo, para exercer a função e com um discurso bem alinhado sobre os motivos pelos quais você deseja fazer a transição de carreira. Isso significa que, independentemente do curso que você escolheu, você pode sim ser representante de medicamentos. E agora eu vou te mostrar alguns alunos com cursos bem diferentes que conseguiram o seu sim. Olá, eu sou a Carol Veiga, sou formada em Educação Física. Eu sou o Arthur Ferreira, estou com 40 anos agora, nesse exato momento. Eu me chamo Aline Rodrigues, eu tenho 34 anos, eu sou formada em jornalismo. Oi, eu sou a Ana Carolina, tenho 24 anos, tenho formação em tecnologia e fotografia. Participei de 4 processos até conseguir chegar ao meu tão sonhado sim. E hoje eu estou numa grande companhia, né, no segmento da indústria farmacêutica. Eu participei de apenas um processo seletivo e já fui aprovada de primeira. Participei de 2 processos seletivos e agora estou trabalhando na indústria, estou muito feliz e realizada. Estou muito feliz, muito realizada por todo o processo que eu passei até conquistar esse objetivo. Estou muito feliz, o que eu posso falar é que o apoio e todas as ferramentas que eu tive me ajudaram bastante, fizeram grande diferença em todo o processo, desde o início, obviamente, até agora, depois que eu já estou dentro da companhia. Eu estou muito feliz e realizada com a oportunidade. Eu não tinha experiência na propaganda médica e o curso me deu todo o apoio necessário para que eu me destacasse na entrevista. Esse curso foi maravilhoso para mim porque pôde me dar uma preparação para participar com muito mais confiança nos processos seletivos. Eu estou muito feliz porque finalmente eu consegui concretizar um sonho e um projeto que eu tinha para mim, que era fazer a minha transição de carreira. Os medos que eu tinha antes eram do desconhecido. A partir do momento que a Liege foi esclarecendo, mostrando e nos orientando, deu para ter uma boa noção. Super recomendo o curso, me deixou muito mais confiante em todo o processo. Então eu super indico o curso e corra fazer sua inscrição o mais rápido possível. E eu super recomendo esse curso para você que tem interesse em ingressar na indústria farmacêutica, com certeza vai te preparar. Assim como me preparou e hoje eu tô na minha rotina de propagandista. Eu recomendo isso demais para quem está sonhando em fazer uma transição de carreira ou iniciar uma carreira dentro da indústria farmacêutica. Que você precisar de foco ou investimento mesmo com relação a ferramentas ou do seu dia a dia, pode contar com um time, que eles são muito bacanas. E fica aqui meu depoimento. Eu estou muito feliz, finalmente eu consegui concretizar meu sonho. Muitos laboratórios contratam sim profissionais com formação superior tecnóloga. Alguns preferem que seja associado a um MBA, já outros não fazem questão. E tem sim aqueles laboratórios que exigem a graduação de 4 anos. Se você é tecnólogo, tem que entender que você tem a oportunidade de ser representante. Basta estar muito bem preparado para se destacar na entrevista. Para os meus alunos, eu direciono os laboratórios que aceitam a graduação tecnóloga. No Brasil, a gente tem só 3 laboratórios que exigem a graduação de 4 anos. Então, restam outros 99 laboratórios que aceitam o curso tecnólogo para você buscar. Eu tava num pré-carnaval e falaram assim, olha, conheci uma mulher, Lohane, que você vai amar ela. Eu fui estudar sobre isso, dei uma olhada, vi seu conteúdo, no YouTube, no Instagram. E aí eu falei assim, gente, eu quero isso. E a partir daquele momento, virou uma meta na minha vida. E aí eu peguei o dinheiro do meu carnaval e falei assim, esse ano a gente vai ficar em casa. Eu passei de primeira, minha faculdade é tecnólogo. Eu tinha um comércio, eu não tinha ninguém pra me indicar. E a minha idade, porque eu já tinha 31. Melhor decisão da minha vida! Esse ano eu vou pra Búzios.
Sou Vitor Moraes, sou de Guarulhos, São Paulo, tenho 29 anos, me formei em logística, tecnólogo, para surpresa de muita gente. Eu fiz 2 processos, na verdade 3, porque eu fiz 2 na mesma empresa que eu tô agora. A maior crença que eu tinha é das tatuagens, e outra também, eu pensava que eu não tinha essa vocação de falar de medicamento, e desisti, muito tempo atrás. Realmente é as nossas crenças que seguram a gente, de verdade. Tô transbordando a felicidade, faz 3 meses que eu tô exato sozinho. E era o que eu esperava 3 vezes mais. Assim, eu não tenho palavras. Um dos motivos da qual eu entrei nesse ramo é porque eu tenho essa vontade de ajudar os outros. Eu penso que cada dia que eu tô acordando, eu tô levando um medicamento, uma saúde, um bem-estar para uma pessoa. Por ser uma transição de carreira, foi tudo muito novo para mim. Foi o primeiro processo que eu fiz. E deu super certo. E aí, quando descobri seu curso, eu me achei. E eu tava naquela apreensão de, não tem experiência, minha faculdade é tecnóloga e tudo. Você passou uma confiança muito grande, que foi isso que me fez falar assim, eu vou fazer o curso, porque eu também acho que vou conseguir. Eu acho que eu me senti, assim, bem confiante no processo por conta das aulas que eu fiz. Foi tão engraçado que eu assisti aquele módulo que fala das técnicas. Falei, gente, se eu não soubesse isso, talvez eu teria ficado sem argumento. Eu usei tudo que eu aprendi mesmo. Então, muito obrigada por tudo. Agora você já sabe que todas essas afirmações são crenças que limitam muitos profissionais de seguirem seus objetivos. Mas você não é mais um deles. Se você estiver bem preparado para a profissão e para os processos seletivos, essas crenças não vão ser mais desculpas para você alcançar o seu desejo de ser representante de medicamentos. E para isso, chegou a hora de descobrir como elaborar o seu currículo de maneira persuasiva e vendedora. A grande maioria das pessoas não entende direito a importância de um currículo bem elaborado. O quanto se apresentar de uma maneira adequada vai aumentar a sua chance de ser convidado para uma entrevista. Seu currículo estando persuasivo, vendedor e objetivo vai dar no processo seletivo o efeito de trailer de filme top, que vai deixar o recrutador super curioso para ver o filme todo, que no caso seria entrevista. E também tem um detalhe muito importante que a grande maioria dos profissionais desconhece. Um currículo para a indústria farmacêutica não é um currículo qualquer. Eu sempre falo isso, mas as pessoas não entendem. Ele precisa ter as palavras-chave corretas, os resultados bem definidos e chamar mesmo atenção. Então, vamos para a aula? E fica até o final, porque depois dela eu tenho um recado muito importante para você. E eu tô aqui hoje para dar uma aula completa sobre como fazer um currículo persuasivo, vendedor e que vai aumentar muito as suas chances de ser chamado para uma entrevista. Então, vamos lá? Primeira coisa que a gente precisa focar é a introdução, né? Então, só para contextualizar, o currículo é o primeiro contato que o recrutador vai ter com você. Então, é muito importante que essa primeira impressão seja positiva. E por que ele precisa ser persuasivo? Porque o recrutador vai bater o olho pelo seu currículo e analisar por cerca de 6 a 7 segundos. Então, é muito importante que todas as informações estejam bem organizadas e fáceis de serem acessadas, para que nesse tempo o recrutador possa entender que você realmente tem o perfil e que colocar o seu currículo na pilha do sim para analisar com mais cuidado. E também ele deve ser objetivo e eficiente, como se o currículo fosse um trailer de um filme e a entrevista fosse o filme em si. Então ele tem que ser atrativo e chamativo para que o recrutador queira convidar você para saber mais da sua vida, para assistir o filme inteiro. E as melhores vagas, né, normalmente elas não são publicadas. Os recrutadores, os gestores, muitas vezes fazem buscas ativas, né, nas plataformas. Eles buscam um candidato quando eles sabem que vai ter uma vaga disponível. Então, uma das coisas que também é importante de ser sempre revista no currículo são as palavras-chave, né? Ter certeza de que as principais palavras da descrição da vaga estejam presentes no seu currículo e desde que também você tenha as habilidades que você precisa descrever. Então, primeira dica de todas, não vai existir um único currículo para todas as vagas, tá bom? É muito importante que a cada vaga que você vá se candidatar, você leia a descrição e adapte o seu currículo de acordo com a descrição. Utilize as palavras-chave, utilize as ideias, né, as principais funções que aquela vaga pede e você adequa o seu currículo para mostrar que você tem essas habilidades, essas competências desenvolvidas e, claro, desde que você realmente as tenha.
ok? Não pode de jeito nenhum mentir, inventar ou florear coisas dentro do seu currículo. É só a maneira mais persuasiva de você descrever aquilo que você realmente tem para fazer o fit com a vaga. Combinados? A primeira coisa que deve vir no seu currículo é a parte da apresentação, que são os seus dados pessoais. Então, o que você realmente precisa colocar no currículo? O seu nome completo, o número do seu telefone correto, porque por incrível que pareça, muitas vezes as pessoas erram ao preencher esse dado. Pode até dizer se ele é um bom contato para o WhatsApp, que hoje normalmente é. O seu endereço de e-mail, o endereço residencial, que na verdade pode ser, dependendo de onde você morar, pode ser só a sua cidade, né? Se for uma cidade menor, onde a cidade inteira é um setor, né? Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, se eu colocar só Ribeirão Preto já é suficiente. Agora, se você é de São Paulo, você pode colocar o bairro em que você mora, a zona, né? E São Paulo como cidade, né? Como parte do seu endereço. Não precisa colocar todos os dados de endereço, como o número o nome da rua, o número da casa, do bloco, do apartamento, porque isso são informações de segurança e que o recrutador não vai precisar nesse momento, né? Então, para você garantir também a sua segurança, é bom que você coloque só um endereço genérico para que o recrutador entenda que você está localizado na região que ele precisa e não precisa necessariamente colocar todos os dados. E também é importante que você coloque o link do seu LinkedIn. Hoje em dia os currículos normalmente são entregues, né, em formato PDF, e essa ferramenta do PDF ela permite que você coloque um link que o recrutador clicando acesse diretamente o seu perfil no LinkedIn. Falando nisso, o LinkedIn também é extremamente importante para que você tenha ele bem elaborado, um perfil campeão, que otimize todas as suas informações lá. E na nossa próxima aula desse workshop eu vou falar tudo sobre LinkedIn, então já anota na agenda também e eu vou explicar melhor lá na frente. E o modelo de currículo também, ao final, eu vou colocando aqui o passo a passo, mas no final eu vou mostrar para você como que é um currículo montado e layoutado em uma única página para que o recrutador tenha todas as informações em mãos. Então fica aqui comigo até o final que tudo isso eu vou te mostrar logo mais, tá bom? Então essa primeira parte de introdução, esses são os dados principais, os mais importantes. Colocar a idade? Pode, não tem nenhum problema, mas também não é obrigatório. Se é casado, se tem filhos, é uma coisa que se usava antigamente, mas hoje a grande maioria dos recrutadores entendem que são informações pessoais e que elas não precisam necessariamente estar no currículo. Então fica a seu critério, tá bom? Outra coisa que fala-se muito, né, sobre pôr ou não pôr no currículo é a foto. Mas a grande maioria dos gestores que eu converso, né, são unânimes em dizer que a foto é importante. Por quê? Porque, primeiro, por uma questão prática, ajuda a lembrar do currículo versus o candidato que ele vai entrevistar. Então, depois que eles fazem as entrevistas, ter a foto ali no currículo vai ajudar a linkar o documento com a pessoa. E também tem estudos que demonstram que a foto gera uma conexão, né, um rapport maior entre o recrutador e o entrevistado. Então, é interessante, na minha opinião, deixar a foto. E só que essa foto não pode ser qualquer foto, ela tem que ser uma foto elaborada para o currículo, né? Mas Li, como assim? Olha, a primeira coisa que você precisa focar é que você vai fazer uma foto para o currículo. Você não vai pegar uma foto que está no celular, você não vai pegar uma foto e recortar. Por quê? Porque é um documento e é importante que ela mostre seriedade, né? Tem muita gente que tira foto, às vezes, num barzinho e recorta o rosto, né? Ou às vezes está junto com alguém e recorta metade daquela outra pessoa. Ou então usa um fundo, ou uma maquiagem, ou uma roupa, ou algo que meio de lado, meio posando, meio selfie, mas essa não é a função, né? A foto ideal para currículo é que ela seja com fundo neutro, seu rosto, né? Você de frente para a foto, não fazendo, né, pose, nem nada, nem de cima, nem de baixo, né? Com uma roupa de trabalho. Então, tira um pouquinho, um tempinho, né, para você colocar a sua atenção aí nessa foto que você vai publicar, ok? Logo em seguida, você precisa colocar embaixo dos seus dados pessoais o seu objetivo. E como o próprio nome já diz, é
uma única palavra, é o cargo da descrição da vaga, né? Então, se a vaga que você está se candidatando tem lá, vaga para propagandista farmacêutico, é isso que você vai colocar, objetivo propagandista farmacêutico. Se é representante farmacêutico, você vai usar o mesmo termo, isso ajuda muito o recrutador a entender qual que é a posição que você quer. Às vezes, se ele tem lá uma vaga para propagandista e você coloca representante, talvez isso possa dar um erro, né, de comunicação. Então, usa sempre o mesmo objetivo da descrição da vaga que você está se candidatando. E, principalmente, um único cargo, tá bom? Tem gente que manda lá representante, vendedor e uma série de outras coisas, de outros setores, secretário e coisa, e que qualquer coisa que a empresa quiser me contratar tá valendo, mas não, isso não é legal, isso mostra só que você não sabe o que você quer exatamente. Então, deixa sempre com a descrição que está lá na vaga ou o que você realmente pretende, um único objetivo em cada currículo. Logo em seguida, você vai fazer um resumo. O que é esse resumo? É literalmente o ao concurso de toda a sua carreira, de todas as suas habilidades, no máximo 2 parágrafos pequenos, né, umas 10 linhas, em que você vai trazer tudo que você tem de melhor como profissional para que esse recrutador consiga entender ali rapidamente o que é que você tem para oferecer. Então, texto curto, objetivo, né, que descreva a sua trajetória rapidamente, que destaque as suas principais habilidades, mencione as suas conquistas. Então, se você teve promoções, se você ganhou prêmios, né? Então, nesse resumo, você pode colocar rapidamente que foi promovido, que foi premiado, que ganhou o prêmio de melhor vendedor do ano, por exemplo. E, literalmente, como um pitch de vendas. É só o que você tem de melhor, você puxa ali para aquele resumo, para que a hora que ele entender aquele resumo, ele olhar para o lado e ver as suas experiências, ele conseguir entender tudo que está ali nesse resumo. Tá? Então, é um exercício, não é uma coisa simples de se fazer, esse resumo, mas que você, quando começar a alinhar o currículo, você já vai conseguir ter uma visão maior daquilo que você precisa colocar de principal para fazer com que aquele recrutador queira te conhecer melhor. Legal? Essa parte de introdução, nós temos o primeiro bloco, né, inicial do nosso currículo. Agora, nós viemos para a formação acadêmica. Formação acadêmica é a parte de escolaridade, né, de hard skills que você obteve ao longo da sua vida. Então, ela sempre vem da maior graduação para mais simples, digamos assim. Então, se você tem uma pós-graduação, ela vem a pós-graduação. Então, você vai colocar qual é o curso, qual é a instituição e o ano de conclusão. Depois, se você fez uma iniciação científica, isso é em alguns casos, principalmente na área da saúde, muitas vezes. Se você não tiver, não tem problema. E logo abaixo, a graduação também com o curso, o nome da instituição e o ano de conclusão. Tá? Então, é sempre da mais atual para a mais antiga, com o nome do curso, a instituição e o ano de conclusão. Combinado? Em seguida, na sequência, vem a sua experiência profissional. Aqui você vai dizer exatamente o que você fez em cada empresa que você trabalhou. Então, tem uma estrutura em que você precisa se atentar. Sempre da mais atual, desse último emprego que você teve, para o mais antigo, né? Então, tem gente que começa contando lá do primeiro emprego até chegar no final do currículo na atividade atual. Mantenha em foco que as últimas 3 posições que você ocupou são as mais importantes para o recrutador. Então, sempre foca em desenvolver aí as funções que você teve em cada cargo nas 3 últimas experiências, ok? Então, a primeira coisa que você vai precisar é o nome da empresa. Você vai colocar o nome da empresa, o cargo que você trabalhou, a data do início e a data do fim do período em que você teve nessa empresa. Logo depois, vem as suas principais funções. E aqui você precisa se atentar para aquelas funções que têm mais a ver com a vaga que você pretende. Então, aqui no caso do propagandista, se você trabalhou com vendas, com atendimento ao cliente, com pós-vendas, com organização, com coisas que têm muito a ver com a profissão propagandista, essas funções elas vão vir primeiro
né? Então você não vai descrever pela ordem da maior importância do que você fez em cada função. Você vai colocar primeiro as habilidades que você desenvolveu, que tem a ver com a vaga, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é muito comum, né? Muitos farmacêuticos, quando me mandam um currículo, meus alunos que me mandam um currículo, eles muitas vezes colocam fechamento de caixa, organização de armários controlados, aplicação de injetáveis, e uma série de coisas que, a gente realmente faz como farmacêutico, mas que não tem muito fit com a profissão propagandista. Então, dentro de uma farmácia, eu faço atendimento ao público, eu faço venda, eu elaboro, né, todo um atendimento mais personalizado. Isso tem muito mais a ver com a profissão propagandista do que você controlar um armário ou fazer um injetável, né? Então, eu estou usando o farmacêutico, mas isso serve para cargos administrativos também, né? Tem muitas vezes contadores que são meus alunos e que eles começam falando de vários processos que eles desenvolveram, mas que não tem a ver com o propagandista. Então, é mais importante você colocar planejamento, organização, né, metodologia desenvolvida e tudo mais dentro da profissão do contador do que necessariamente todas aquelas outras habilidades de preencher cadastros, fichas e tudo mais, né? Eu não conheço muito, né, a função do contador, mas muitas vezes eu pego isso. E para os vendedores, né, que trabalharam com venda, têm experiência em venda, sempre as vendas primeiro, atendimento ao cliente, pós-venda, sempre essas coisas que têm muito a ver com a propaganda e com o propagandista. Assim você vai descrever de forma rápida e objetiva todas as funções que você fez. Só que agora vem um pulo do gato gigantesco, né, que a grande maioria das pessoas já faz isso. Todo mundo ali já coloca o nome da empresa, o cargo, a data de início e fim, as coisas que fez dentro dessa empresa. Todo mundo faz assim. Agora você vai ser diferenciado, porque você vai aprender esse passo agora aqui comigo, que é colocar os seus resultados. De pouco adianta para o recrutador saber o que você fez, se ele não souber o que você ganhou com isso, o que você fez a empresa que te contratou ganhar com isso. Então, colocar os resultados que você obteve em cada função, né, em cada experiência, vai te colocar num diferencial, num outro degrau, porque primeiro vai mostrar os seus resultados e segundo vai mostrar que você sabe entender como alcançar esses resultados e como avaliar eles, porque eles já estão no seu currículo, né? Então, são duas habilidades, são duas diferenças muito importantes para quem quer ser propagandista, né? Saber avaliar o próprio resultado. E aí você deve estar se perguntando, Eli, mas eu não tenho experiência em vendas, como que eu vou fazer para colocar meus resultados? Seus resultados, eles podem ser inúmeros e não precisa ser só em venda, né? Qualquer coisa que você tenha feito dentro da sua função que gerou uma melhoria, seja uma melhoria de processo, seja uma melhoria para a equipe, seja uma iniciativa que economizou tempo para as outras áreas, qualquer coisa nesse sentido que você tenha feito e que mudou o cenário atual seu e da sua equipe, da equipe que você fazia parte, já é um resultado. Mas não adianta você dizer só o que você fez, né? Tem que dizer o que essa ação levou de melhoria, né? Então, se é aumento de venda, se é aumento, economia de tempo, se é economia de processo, se é redução de perda, tudo isso você tem que colocar aí da forma mais precisa e específica possível, em porcentagem, comparando com o período anterior. Então, aqui eu vou dar 2 exemplos, baseados no meu currículo, um que tem a ver com vendas, né, necessariamente, e outro que não tem a ver com vendas, para te ajudar a entender como que é a diferença desses 2 cenários, tá bom? Então aqui, o que houve no trabalho que te impactou? São algumas perguntas que você precisa começar a pensar para elaborar os seus resultados nas experiências, né? O que houve de melhora, né? Qual foi o crescimento que o seu trabalho trouxe? Então, sempre coloca em porcentagem relacionando com períodos anteriores. E você teve promoções? Você foi reconhecido? Ganhou premiações? Isso tudo também vai entrar na parte dos resultados. Já pensou? Tudo certinho? Já sabe? Então, aqui vamos para um exemplo sem vendas. O meu último cargo dentro da indústria foi de gerente de treinamento científico. Então, eu não fazia vendas, né, diretamente. Eu não atuava ali, né, na venda consultiva. O que eu fazia? Eu
era responsável por melhorar a capacidade que a equipe tinha de levar a argumentação científica, né, materiais científicos de maneira mais organizada, mais objetiva, mais vendedora para os médicos, né? Então, eu fazia essa ponte aí entre o científico e a parte vendedora para treinar os propagandistas para levarem a melhor mensagem para o médico. Então, como eu não tinha uma venda direta, como que eu pude avaliar o meu resultado? Então, aqui eu coloquei exatamente as minhas funções, né, que eu era responsável por fazer, né, análises estratégicas, né, desenvolvimento de materiais, acompanhamento em campo, desenvolvimento de VAs, tradução de linguagem científica com mensagem objetiva e apoio científico em congressos com os principais KOLs, né, que são Key Opinion Leaders. Então aqui, como que eu vou colocar? O que eu tive de resultado? Então, o que eu mensurei? Que a nota de conhecimento geral da equipe, quando eu comecei, né, nessa função, eu apliquei uma prova para a gente entender aonde a equipe estava, e essa nota foi 6. Depois de 4 meses, né, com material contínuo, com todo um acompanhamento com essa equipe, provas, aulas, essa prova, né, esse conteúdo, essa absorção de conteúdo subiu de 6 para 8,9 em 4 meses. Então, não é uma coisa que se mensura em vendas, mas eu consegui mensurar através das notas dos alunos. E repare, em 4 meses tem período, né, para que a pessoa que está lendo consiga entender a referência de como isso foi feito. Né? Então, com o aprofundamento do conteúdo das propagandas e a segurança do time para estabelecer os diálogos e discussões aprofundadas sobre os achados científicos, a equipe teve um aumento de 30% nos eventos científicos que eles fazem. Então, quanto mais evento científico a gente tem, automaticamente melhor é o posicionamento da marca, mais prescrições a gente tem e maior o nosso resultado. Então, aqui o que eu consegui mensurar é que esses eventos aumentaram em 30% também dentro desse período. Né? Então, eu saindo com eles também a campo, eu percebi que eles começaram a ter maior repertório de argumentos vendedores. Então, tudo isso impactou lá na frente no resultado da equipe ao longo de 6 meses, de 1 ano, e a isso a gente vai comparando. Mas aqui já deu para dar uma boa ideia do que é colocar um resultado quando a gente não trabalha diretamente com vendas, ok? Agora a gente vai no próximo passo para um resultado com vendas, que talvez fique mais até fácil de explorar essa diferença. Então aqui, antes de ser gerente de treinamento científico, eu era propagandista sênior. Né? Então aqui tem o período em que eu fui propagandista, o que eu fazia, né? Quais eram as minhas principais atribuições, e aqui os resultados eu pude colocar que houve um crescimento da prescrição, né? De 1,1, que era o meu market share, na linha solar, para 10,2, né? Então é um crescimento aí de 10 pontos no market share, e foi a melhor performance do Brasil em 2016, e promoção, eu fui promovida de júnior para pleno e depois para sênior em anos consecutivos. Então, com são 3 linhas, e eu já pude mostrar o quanto meu trabalho durante esses 3 anos, né, mais ou menos aí 3 anos, 2 anos e meio, como propagandista, eu consegui sair de júnior para sênior, trazendo esse tipo de resultado em market share. Né? Então, quanto mais específico, né, de 1 para 10% na linha solar, isso tudo é especificidade. Né? Então, isso é importante para que você leve também para os seus resultados. Tranquilo? Viu? É muito mais fácil do que parece, né? Agora, logo depois das experiências profissionais, a gente vem para cursos, né? Cursos e idiomas. Então, os cursos também você vai colocar os mais relevantes, sempre dos mais recentes, geralmente de uns 5 anos para cá, tá? E que tem mais a ver com a função pretendida. Então, não adianta você colocar que fez um curso de jardinagem, que não vai ter nada a ver, né? Um curso de culinária, coisa assim. Então, pega curso de vendas, de gestão, de inteligência emocional, né? Que tem a ver com soft skills. Esse tipo de curso, ele é muito interessante para a função. Então, priorize aqueles que têm mais a ver. Uma coisa que acontece muito é os bancários colocarem o curso, a certificação lá que eles precisam fazer, né? Que é o CPA 10, CPA 20. Mas para o recrutador da propaganda médica, isso não faz muito sentido. Então, você está ocupando uma linha ali, usando um espaço que não vai ter muita diferença. Então, se você tiver cursos muito específicos da sua área de atuação, que não tem a ver com o que a propaganda precisa, também
não precisa coloca aquelas que tem mais a ver, tá bom? Então, o negócio tem que ser objetivo aqui e a gente mantém a objetividade através dessas ações. Então, o nome do curso, a instituição e o ano de conclusão. Para os idiomas, você vai colocar aquele que você realmente sabe alguma coisa, né? Não precisa colocar português, porque se você já é brasileiro, você já é nativo, né? Então não tem necessidade. E aí, se for inglês, por exemplo, inglês, o nível, né? Se é nível básico, intermediário, avançado. E se você está fazendo algum curso, pode colocar a instituição e o ano também, que você pretende se formar ou que você pretende mudar de graduação, tá bom? Então, aqui idioma, nível, instituição e o ano de possível conclusão para idiomas. E aqui nas informações complementares é importante também que você traga algumas informações que vão ajudar bastante o recrutador. Por exemplo, 2 coisas que você precisa de qualquer maneira, né, para ser propagandista, que é uma graduação cursando ou concluída, né, graduação em nível superior, e a habilitação B, que é para dirigir carro, válida, né? Se tiver estourado de pontuação também não dá. Então, nessas informações complementares, você pode trazer que você tem a habilitação B válida, que você tem disponibilidade para pernoites, que é para dormir fora, mesmo que o seu setor seja sem viagem, né? Que você fique só aqui dentro da cidade. Volta e meia você vai precisar viajar a trabalho nas reuniões, nas convenções e tudo mais. Então é importante você colocar que você tenha disponibilidade para pernoites, tem disponibilidade para viagens. E em alguns casos, o fato de você ter veículo próprio pode ajudar também, porque às vezes a empresa tem aí 1 mês ou 2 para te mandar o carro da frota, né? Então é importante, se você tiver o veículo próprio, você já colocar. Se você não tiver, não tem problema, isso não vai te excluir de nenhum processo, tá? É só para nível de informação. Se você não tiver, a empresa agiliza aí a entrega desse carro no máximo possível. Isso não vai te atrapalhar, tá bom? A menos, é claro, que a empresa que você está mandando currículo já trabalhe com o sistema de pagar a quilometragem. E aí você precisa ter um carro que você pode alugar. Enfim, tem uma série de coisas, de medidas que você pode tomar, e eu sempre explico isso muito bem para os meus alunos, quais são as saídas nesses casos. Tá bom? Então, de informações complementares, vem lá no último modo, né, no último item do seu currículo. Esses dados que eu acabei de passar aqui para você é o que seria ideal de início, meio e fim, né, do currículo, se você for colocar ele literalmente uma embaixo da outra, tá? Mas eu sugiro que você sempre tenha um layout bem organizado, que isso tudo possa vir em uma única página. E você deve estar pensando, Li, é muita coisa, como que eu vou fazer isso? Tem jeito sim, né? No caso, aqui para os alunos Receita, sempre que eles entram na turma, né, se inscrevem, passam a ser meus alunos, eles recebem modelos de currículo com todas essas informações layoutadas, organizadas, e esses modelos são editáveis. Ele vem preenchido com o meu currículo, com as minhas informações, e aí os alunos conseguem fazer essa edição. Então aqui eu vou mostrar para você como que é esse modelo de currículo layoutado, para que você tenha uma ideia de como fazer o seu, tá bom? Olha aqui. Aqui já tem tudo organizadinho, a foto, o nome, o objetivo do lado esquerdo, né? Aqui do meu lado esquerdo. Não sei se para você vai aparecer assim. Mas do meu lado esquerdo aqui tem os contatos, o resumo, a formação acadêmica, os cursos, o idioma e as informações complementares. E do outro lado, todas as experiências profissionais, sempre com resultados bem destacados em outro parágrafo, né? Então aqui você tem, olha como é fácil de enxergar todas as informações de maneira rápida e objetiva, né? Nesse modelo, o recrutador vai ter muita facilidade de entender o profissional que você é e o quanto você pode agregar para ele. E aí, o que você achou? Gostou? Agora, você entendeu que o seu currículo é o seu cartão de visita, o primeiro contato que o recrutador vai ter com você. E vai ser a partir daí que a sua história na propaganda médica vai começar a acontecer. E vendo tantas pessoas tentando entrar para a propaganda médica e presas a essas crenças limitantes, eu resolvi reunir todo o meu conhecimento de 13 anos de indústria farmacêutica como representante de medicamentos e como gerente de treinamento e criar uma metodologia que realmente vai preparar você para entrar na indústria.
Parece bom demais para ser verdade, né? Mas é isso mesmo. E para ajudar mais e mais pessoas nas suas transições de carreira, eu criei meu próprio método. O curso 100% online Como se tornar propagandista, que tem duração de 2 meses e pode ser feito de qualquer lugar e a hora que você desejar e que você puder. São 124 aulas gravadas, divididas em 5 módulos com liberação quinzenal. Além disso, eu dedico meu tempo para estar no nosso grupo fechado de alunos, onde eu acompanho cada mensagem e esclareço todas as dúvidas que chegam por lá. Como meu aluno, você vai ganhar também uma análise individual de currículo para ter clareza de que a sua primeira impressão vai ser a melhor. Imagina você, fez toda essa aula de currículo, elaborou todo o seu currículo e aí no final você pensa, será que ele está no melhor formato? Será que ele está na melhor forma que ele pode ser? Como meu aluno, a gente vai analisar individualmente tudo que você fez e poder te direcionar para aquilo que realmente for a melhor versão dele. Assim que você se matricular, vai receber esses modelos de currículos editáveis logo de cara. Você vai enviar para a gente o seu currículo preenchido conforme a aula e a gente vai fazer uma avaliação profunda e detalhada. Se for necessário, a gente vai dar algumas sugestões de melhoria para você implementar. Depois de fazer essas correções, você vai enviar para a gente a versão final e a gente vai deixar no banco de alunos. Sempre que os gerentes da indústria solicitarem os alunos da sua cidade, a gente vai encaminhar o seu currículo diretamente para eles. Esse é um benefício enorme, ter uma ponte direta do seu currículo para os gestores que buscam ativamente o seu candidato. E é claro que eu não ia deixar você com um currículo top à disposição dos gerentes da indústria e despreparado para o grande momento da entrevista, né? Por isso que, como meu aluno, você também vai ganhar um alinhamento individual de entrevistas. Você vai chegar realmente preparado com as respostas customizadas, objetivas, que mostrem todo o seu real potencial. E ao efetuar sua matrícula, você vai receber ainda 3 e-books sobre entrevista. Um deles sobre como responder adequadamente às 5 perguntas mais realizadas nos processos seletivos. Tudo detalhado, passo a passo, para você elaborar o seu melhor. Quando surgiu o tão sonhado convite para entrevista, a gente vai alinhar essas respostas para que você vá com segurança, muita confiança, reduzindo assim muito do nervosismo e o estresse causados por não saber o que vai acontecer. Essa, inclusive, é uma parte muito importante, antecipação e preparo para cada etapa. Você deve saber que cada laboratório tem a sua forma de conduzir os processos seletivos e eles sempre têm várias fases diferentes. E o meu tempo de mercado me possibilita conhecer todos os processos de todas as empresas, etapa por etapa. E quando você for participar de um processo, você vai saber o que esperar e como se preparar para cada uma dessas etapas. Agora você viu que não é à toa que todos os meus alunos receitas são muito bem vistos, né? Com um acompanhamento desse, não tem como você passar despercebido. E ainda não acabou. Além de todos esses benefícios, ainda tem 2 super bônus para essa turma. O primeiro é um curso de introdução a estudos científicos que vai te ajudar a entender melhor uma das mais poderosas ferramentas da visita médica, os estudos científicos. Nele, eu apresento um panorama de todos os termos principais para que você possa entender melhor e se sentir mais seguro para falar com o médico. E o segundo bônus é um curso de perfis comportamentais, que vai te ajudar a entender melhor como cada médico do seu painel se comporta, para que você possa modular a sua mensagem e ter ainda mais resultados. Agora eu vou te apresentar a nossa plataforma de ensino e o que você vai aprender em cada módulo. Esse é o nosso ambiente interno, a nossa plataforma de estudos. Todos os módulos, aulas ao vivo, materiais complementares vão estar aqui. Assim que você se matricular, você vai receber o login e a senha e um vídeo explicando como navegar por ela. No módulo 1, eu vou te mostrar tudo sobre o mercado farmacêutico. Dando um contexto histórico, a gente vai aprofundar nas habilidades do representante de medicamentos, os salários, benefícios, plano de carreira, dar um start na sua transição com as aulas completas e com o passo a passo de como você vai montar o seu currículo para ser enviado para análise, como preencher corretamente todas as plataformas de vagas e como acionar todos os alertas. No módulo 2, você vai imergir no marketing, nas ferramentas de produtividade e marketing farmacêutico, que é um mundo à parte. Esse módulo é muito especial porque o profissional que sabe como interpretar os números e fazer boas análises vale ouro no mercado. E aqui eu vou te apresentar o case, para que você já comece a praticar todos os conhecimentos adquiridos. No módulo 3, o foco vai ser estratégia. Aqui você vai aprender tudo sobre categorização, validação de painel, segmentação, Pareto, ações especiais e fármaco.
um belo aquecimento para entrar em campo e arrasar. No módulo 4, chegou a hora da propaganda médica em si. Além de todas as dicas de comportamento e ética, você também vai ter um módulo inteiro com todos os detalhes sobre como fazer, quais são os tipos de propaganda, os modelos mais usados, as etapas esmiuçadas para você. Além da nossa aula ao vivo do módulo 4, a gente ainda vai ter mais 2 horas para a gente treinar bastante os modelos de propaganda médica ao vivo, uns com os outros. Literalmente, tudo na prática. E no módulo 5, entrevista. Tudo sobre os tipos, as dicas de como se sair bem em cada uma delas, como prevenir e evitar os maiores erros, tanto em entrevistas online como em presenciais. Todos os detalhes dos processos totalmente abertos para você. Em todos os módulos vão ser apresentados projetos práticos que deverão ser executados e enviados para a gente. É a vivência completa do representante de medicamentos ao seu alcance, além de um suporte atencioso, qualificado e super afim de te ajudar sobre qualquer dúvida relativa ao conteúdo do curso. Nosso grupo de turma é incrível e você vai estar sempre em companhia de muitas pessoas prontas para ajudar e assim crescermos todos juntos. Mas se você ainda tem dúvidas, eu vou te contar uma coisa que vai te tranquilizar. Você tem 15 dias de garantia incondicional. Se você quiser desistir por qualquer motivo que seja, eu solicito o reembolso na mesma hora e 100% do seu dinheiro é devolvido. O risco é todo meu, porque eu tenho certeza absoluta que você vai amar. E o que eu vou te passar nesse curso é resultado da minha experiência de anos nesse mercado e toda a minha expertise como profissional habilitada a ensinar. Porque não basta simplesmente você ter um conhecimento, é extremamente necessário que ele seja passado de forma didática, fácil e prazerosa. São alunos meus, assim como você pode ser, que estão se capacitando e se destacando em diversos processos seletivos. O curso Como se tornar propagandista foi desenvolvido para diferentes perfis e por isso eu afirmo com segurança que ele vai fazer sim diferença na sua trajetória profissional. Tudo isso desenvolvido especialmente para você. Você também quer fazer parte dessa família? Na próxima aula dessa série você vai saber como você pode disputar uma vaga para o meu curso de formação de propagandista. Mas eu já te adianto que para conseguir entrar nessa turma você precisa ser rápido. Existe um número fechado de vagas para que eu possa me dedicar e garantir o seu sucesso. Seria impossível atender dentro do curso as centenas de pessoas que me procuram todos os dias para consultorias e orientações. E seria também inviável dar atenção a todas elas no grupo fechado de alunos, onde eu disponibilizo dicas valiosas e vagas o tempo todo. Agora, se você está decidido a entrar nessa turma e garantir o desconto, o bônus e todos os presentes que eu preparei para os primeiros alunos que se matricularem, eu vou te dar a oportunidade de entrar para um grupo exclusivo de pré-matrícula. É o grupo Receita Ouro. Então clica no link que está abaixo desse vídeo aqui e entre agora para esse grupo. Assim eu consigo saber o seu real interesse e você não correrá o risco de ficar sem a sua vaga. Inclusive, eu quero te pedir um favor muito especial. Lá no feed do Instagram, você vai ver esse post aqui. É muito importante para mim que você me conte o que você achou dessa aula, o que você aprendeu e o que você gostaria de ver no próximo evento, para que eu possa saber onde eu estou acertando e onde eu posso te ajudar ainda mais. Posso contar com o seu comentário lá? E atenção, nessa próxima aula eu vou oferecer uma super condição especial para você que já sabe que vai mudar a sua vida e a sua carreira e que também vai fazer parte da nossa família. Então fica ligado que no dia da liberação dessa aula, às 7 horas, você vai receber um e-mail com um link para poder acessá-la e já poder garantir a sua vaga com essa condição especial que vai durar só algumas horas. Então não perca esse vídeo, que eu vou te explicar tudo sobre como funciona o curso, a programação, os bônus, a garantia e o preço. E antes de encerrar essa aula, eu quero que você veja o que alguns dos meus alunos, meus receitinhas, têm a dizer sobre o curso. Então eu te vejo no próximo vídeo com a abertura das matrículas e a condição especial que eu preparei para você. Agora, com a palavra, os meus receitinhos. Eu sou o Fabrício e vim falar para vocês aqui um pouquinho sobre a receita de propagandista.
a minha experiência em adquirir o meu SIM e ser aprovado em um processo seletivo para uma gigante da indústria farmacêutica. Eu sou formado em administração, só que, porém, eu buscava realmente um preparo para entrar nessa indústria e fazer a minha transição de carreira. Foi quando, então, eu conheci a Liege e a Receita de Propagandista e me auxiliou bastante, né? Fez com que eu adquirisse o conhecimento que eu precisava realmente para entender um pouco sobre esse novo mercado e me preparar para os processos seletivos. E foi de extrema importância, né? Durante todas as fases do processo, eles me auxiliaram muito e fez com que eu conseguisse realmente ser aprovado na indústria. Estou muito feliz, estou iniciando hoje o meu primeiro dia e realmente agradeço e recomendo para vocês aí o curso da Receita de Propagandista. Sou a Adna, tenho 34 anos, sou farmacêutica. Eu tinha bastante medo antes do curso, muita insegurança, por falta de conhecimento. Então, quando eu adquiri o curso, isso mudou totalmente, pois eu fiquei bastante confiante que eu ia conseguir chegar à minha vaga. Participei de 2 processos seletivos para conquistar o meu SIM, né? Após eu adquirir o curso, eu consegui bastante suporte aí do pessoal. Eu entrava em contato e as meninas super atenciosas sempre me davam o feedback que eu precisava. Então, vale super a pena o investimento. Todo o conteúdo é enriquecedor. Não deixem que as crenças limitantes abalem o seu querer. Esqueçam isso e invistam na sua carreira. Eu realmente precisei investir no conhecimento para chegar onde eu cheguei. Graças a Deus, conquistei minha vaga. Super recomendo, adquiram um curso porque você vai conseguir a virada de chave, a transição de carreira que eu conquistei. Meu nome é Emily, eu tenho 38 anos e sou farmacêutica há 14. Participei de 3 processos seletivos, 2 deles eu fui até o final, fui até a última etapa, sendo desclassificada nessa última etapa, e agora no meu terceiro eu recebi o meu tão esperado sim. Estou extremamente feliz com a minha transição de carreira, que era muito almejada e desejada. A gente tem o apoio desde quando a gente faz a inscrição pro processo seletivo, a gente já tem esse apoio. Então, assim, cada nova etapa é um direcionamento, é uma orientação, então isso deixa a gente muito segura, apesar de todo o nervosismo em si do processo, mas a gente fica muito segura e sabe que eles estão genuinamente torcendo pra gente. Se você realmente quer se destacar num processo seletivo e não contar somente com o elemento sorte, o curso da Liege, o Receita de Propagandista, ele é extremamente indispensável para quem de fato quer ter uma transição de carreira de forma segura e eficaz. Olá, eu me chamo Marcelo, eu tenho 27 anos, sou graduado do curso de farmácia e hoje eu vim dar esse depoimento para falar sobre o meu SIM, sobre a minha tão sonhada transição de carreira, que foi alcançada graças a uma peça-chave, né, que foi a compra do curso do propagandista e que me ajudou demais com todo o suporte, com todo o material disponibilizado, que realmente te deixa preparado para qualquer etapa do processo seletivo. Eu fui aprovado já no meu primeiro processo, graças às competências que o curso dispõe, né, te deixam realmente preparado. Então essa é a dica que eu deixo para quem está procurando uma transição de carreira. Invistam nesse curso que vocês não vão se arrepender, a equipe é excelente, tem um suporte maravilhoso e realmente te prepara e te capacita para um processo seletivo. Então essa é a dica que eu deixo para vocês não vão se arrepender. Antes do curso, eu não sabia nem por onde começar para fazer a minha transição de carreira. Eu não sabia como procurar as vagas, quais eram os requisitos necessários, quais eram as competências que eu precisava ter. No meu primeiro processo, eu tinha começado o curso fazia pouco tempo e eu realmente senti a diferença do que é ir preparado e o que é ir despreparado, né? No segundo processo eu já tinha concluído o curso, eu já estava preparado e isso fez total diferença para o meu desempenho. Estou muito feliz com esse novo desafio que se inicia. Eu queria muito fazer uma transição de carreira. Quando o sim chega, a gente fica numa felicidade imensa. Meu nome é Pamela, tenho 25 anos, sou fisioterapeuta, consegui entrar para a indústria farmacêutica no meu primeiro processo seletivo como neófita. Sempre tive receio de entrar para a indústria, pois vindo da área assistencial como fisioterapeuta, esse era um mundo totalmente desconhecido e novo para mim. Acredito que todo o conhecimento adquirido até aqui foi essencial na construção desse caminho, e hoje está aí o resultado. Eu consegui entrar para a indústria farmacêutica, pois tendo as ferramentas necessárias para entender tudo que envolve essa profissão, fará você ir muito mais confiante para a sua entrevista quando chegar a sua hora. Prazer, meu nome é Ellison. Sou farmacêutico, participei de 2 processos seletivos. O primeiro processo seletivo começou em janeiro, mas antes mesmo de receber a resposta desse primeiro processo seletivo, estava participando de um segundo processo seletivo em uma outra indústria
mas antes mesmo de concluir, tive a sorte de ser aprovado no primeiro processo seletivo. Tive todo o apoio da equipe do Receita, o apoio individual da Liege. Sem eles, dificilmente eu teria alcançado meus objetivos. Estou muito feliz com essa aprovação e espero conseguir alcançar os meus objetivos dentro da companhia e trilhar o meu futuro. Então fica aí minha dica para você que quer entrar na indústria farmacêutica, para você que já é propagandista e quer alavancar ainda mais a sua carreira. A gente sabe que para ser um propagandista de sucesso tem que ter preparação, tem que ter determinação. Não tenham medo, procure a mentoria da Liege, tenho certeza que vocês vão alcançar excelentes resultados.